Bom dia, amigos. Na sequência dos nossos vídeos, resolvi gravar hoje e principalmente nós entramos na era da luz, não é? E já saímos do planeta das provas e expiações e mais que nunca convém e é fundamental cada vez mais falar da verdade, transmitir o conhecimento. Resolvi hoje porque falar mais nesta primeira abordagem daquilo que se passa durante a noite, ou seja, porque falámos que o nosso corpo, nós não somos apenas a matéria, mas também a parte espiritual. E nós, de facto, temos necessidade de dormir, todos. Temos necessidade de dormir não só para o corpo físico se restabelecer, obviamente, mas também porque o nosso espírito está acorrentado durante toda a jornada diária e tem necessidade de, durante a noite, sair do corpo. A maioria das pessoas não se dá conta desse processo de que, durante a noite, o corpo fica na cama, mas o espírito sai e vai vaguear por outros universos. Quem não tem ainda a glândula pineal ativa, ou seja, a terceira visão, o olho de Horus, não tem percepção do que se passa do outro lado, porque não está ativada. E também não é por acaso. O que acontece com a glândula pineal, na esmagadora maioria das pessoas, é que está calcificada. E a origem dessa calcificação vem até da própria alimentação e também porque as pessoas não têm uma vida espiritual ativa. E isso faz com que elas não tenham acesso ao outro lado. Chama-se mesmo, portanto, o olho, a terceira visão, olho de Horus, o olho que tudo vê. Portanto, é a nossa ligação com o mundo espiritual. E, de facto, durante a noite, o espírito de qualquer um de nós tem necessidade de sair do corpo e viajar por outros mundos. O espírito depois regressa, porque é o medo de muita gente, mas se o meu espírito sai e depois já não regresso, como é que é? Não, nós saímos e o nosso espírito está ligado ao nosso corpo físico através do cordão de prata. E nunca o nosso espírito fica por aí a vaguear, não, nós regressamos novamente ao corpo físico. E quando ele sai e anda por outros mundos, muitas pessoas, quem tem acesso e tem a glândula pineal ativa e está consciente, obviamente vê esse outro lado, outras dimensões. Quem não tem, por vezes quando acorda de manhã, lembra-se de alguns sonhos que acha muito estranhos, mas para onde é que eu andei? Parece que estive a falar com aquela pessoa. Parece-lhe tudo estranho e não é de facto. Aconteceu e há pessoas que nem sequer lembram de nada, mas há uns que têm esses pequeninos laivos. Para quem realmente tem a glândula pineal ativa e que é um projetor astral nato, ou seja, que tem consciência e está em estado de consciência, e que sente do espírito e do corpo, normalmente nós entramos no chamado estado vibratório, e quando nós entramos nesse estado vibratório, temos plena de consciência que o nosso espírito vai sair do corpo. E estando completamente conscientes, nós estamos, através da terceira visão, a ver o outro lado. E vemos mesmo a sair com o fio de prata ligado a nós. Interessante que quanto maiores é a nossa evolução espiritual, ou seja,
quanto mais vibrarmos já num estado mais elevado, nós vamos ter acesso a mundos, a dimensões, mundos, como queiram chamar, mais elevados. E quem vê, como eu, por exemplo, pronto, eu só posso falar da minha vivência, eu só falo da minha verdade, é tudo o que experiencio. E quem vê pode ter acesso, de facto, ao reino angélico, onde estão os anjos. Os anjos, de facto, existem. Os anjos é uma realidade. Muitos de nós temos os nossos mentores espirituais ou guias espirituais que nos acompanham durante essa saída do corpo e vão-nos orientando e levando para aquilo que eles querem que nós possamos ver, para aquilo que eles querem que nós tenhamos acesso. E também há coisas, locais mais problemáticos do mundo astral, onde os nossos guias nos protegem. Por exemplo, eu lembro quando comecei as minhas primeiras projeções astrais, o meu nível de desenvolvimento ainda não era tão elevado e eu via muito o umbral, que de facto, o mundo umbralino, que acho que todos vocês conhecem e que de facto é assustador, medonho, e onde há seres perigosos, mas que de alguma forma nós estamos sempre protegidos pelos nossos guias espirituais. Eu tenho uma prática e vale o que vale, é a minha, é que quando me deito rezo sempre um Pai Nosso, para mim é a oração mais poderosa e mais bonita e que me sinto sempre protegida. E ao sair do corpo e andando a vaguear por várias dimensões, eu estou sempre acompanhada pelos meus guias espirituais. O mundo do outro lado é fascinante. A vida funciona de uma forma semelhante à que temos aqui, onde também existem cidades astrais, cidades maravilhosas, cidades de cristal, e quando então vou para o mundo mais elevado, entro no reino angélico, que é maravilhoso, é divino, não sei, eu sou extremamente grata por poder ter acesso. Faço aqui uma advertência que há pessoas que para ter acesso a outros mundos tomam drogas, fazem 1001 coisas que eu desaconselho profundamente, porque tudo acontece connosco, nos nossos corpos, no momento que tem que acontecer, porque tudo está programado e é quando já estamos com capacidade para poder lidar com o outro lado, é que tal nos acontece, é que se dá a ativação da glândula pineal. Fazer outras práticas eu desaconselho profundamente, porque as pessoas não estão preparadas. Se não estão preparadas, vão algumas reagir pessimamente e mesmo pode ser extremamente até perigoso em termos psicológicos e físicos. Portanto, convém a pessoa ir fazendo o seu trabalho interior. É um processo gradual, lento, e quando tiver que acontecer, acontece. E depois, e isto tudo é um processo muito longo, de muito trabalho. Fiz esse alerta e gostaria depois, num outro vídeo, porque já me disseram que muitos extensos se perdem, então não vou fazer coisas extensas, mas de facto mais pequeninas, irei abordar e falar o que se passa na altura do desencarne, ou seja, quando há uma ruptura do nosso cordão de prata
e aí o espírito se liberta e há essa ruptura e deixamos o corpo. E vou falar como é que se faz essa passagem, pessoas que estão doentes, o que é que lhes acontece quando vão para o outro lado. Também falar um pouco aquelas questões das pessoas que se suicidam, aquelas que morrem de morte súbita por um acidente ou outra, ou uma queda, ou pronto, uma morte súbita. E vou-vos explicar depois como é que isso se processa. Gostaria apenas que tivessem essa consciência de que todas as noites vocês saem do vosso corpo, do vosso espírito, e que ele volta. E muitas vezes acontece aquelas pessoas que começam a fazer as suas primeiras projeções astrais que o corpo físico desperta um bocadinho antes, ou seja, do encaixe do espírito no corpo, e muitas vezes dá-se quase uma paralisia e que muita gente fica muito aflita porque quer falar, não consegue, quer mover-se, não consegue. Nesses momentos, para aqueles que se estão a iniciar, é que tenham calma e não entrem com medos. Não, calma, muita serenidade, que depois tudo vai, o espírito encaixa e tudo corre, flui de uma forma natural. Fico-vos grata, espero que tenha sido uma pequenina ajuda e vamos depois continuar para não ficarem os vídeos extensos, e muita gratidão e um beijo em vossos corações. Obrigada. Um dia feliz.